Lorela Tamião, comandante interina do 10º Grupamento de Bombeiros em Marília. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Pan. Major Lorela Tamião. Isso, fazer essa correção, né? Não colocaram Major? Não, vamos colocar Vamos colocar Coronel, já pode passar para Coronel? Já? Pode dar um upgrade? Se colocar o Coronel Góes, vai falar que eu tô querendo pegar o lugar dele. Que agora só falta Coronel, é o ápice. Tenente Coronel. O Tenente Coronel. Tem mais uma promoção Coronel, mas aí depende de outros requisitos. Major já. Major. Vamos falar sobre isso já também. Mas o fato de você estar aqui é um bom sinal, né? Sinal porque você falou assim, não dá para ir, não dá porque a coisa está feia. Exatamente. Se você está aqui, sinal que a situação tá menos feia, vamos dizer assim. Isso, nós estávamos com algumas ocorrências bem críticas, né? Em Pompeia, em Garça, em Dirceu. Então, realmente, nós estávamos empenhados todo o nosso efetivo, toda a nossa força de trabalho nessas ocorrências. Ô, Major, chega uma hora que dá aquela na perna, assim, fala assim, nós não vamos vencer, né? Nós não vamos conseguir. Chega um momento que dá isso, daquela fadiga, né? Porque é um trabalho extenuante, né? É muito extenuante. Nós tivemos bombeiros, né? Relatos de bombeiros que realmente passaram mal nas ocorrências, mas tem um ditado que o bombeiro sempre gosta de falar, né? Que é, até onde o corpo aguenta, somos humanos. Depois disso, somos bombeiros. Então, o bombeiro vai lá, se refaz, dá uma refrescada, toma uma água, toma um Gatorade e vai pra frente. Qual o retrato? Vamos passar um geral agora, vamos passar uma radiografia para a população, né? Desses mais críticos que a senhora citou, qual a situação de cada um nesse momento agora? Pompeia, nós encerramos o combate aéreo lá na sexta-feira, por volta da hora do almoço. Nós estamos ainda com alguns focos isolados lá e estamos mantendo monitoramento através dos drones, porque são locais de difícil acesso, não dá para acessar por via terrestre, então a gente está mantendo o monitoramento dessa forma. O de Dirceu também está contido na mata, então não tem muito o que fazer, monitoramento por drone, por enquanto também, e o de Jafa que foi extinto já. Já foi extinto. Isso. E como falar extinto? Porque é aquela chamada brasa encoberta, né? Que é o termo popular, né? Quando vocês conseguem falar assim, está realmente extinto e não tem brasa encoberta que a qualquer momento pode retornar? Um grande sinal é a fumaça, né? Por exemplo, esses focos que nós estamos monitorando através do drone é a fumaça que a gente está verificando ali, porque o foco do incêndio mesmo não é visível da via aérea por conta da mata fechada lá. Então, o sinal é a fumaça. E esses que a senhora citou de mata fechada, usar o helicóptero para também entrar lá e liquidar? Qual a estratégia que vocês usam nesses casos? Então, nós estávamos com os combates aéreos, né? E o que acontece? Os combates aéreos, como as copas das árvores são altas, a água às vezes não consegue acessar o foco do incêndio que é na terra, né? No solo. Então é um combate extremamente difícil. A partir da quinta-feira nós começamos a usar a espuma, né? Um líquido gerador de espuma para tentar que fosse mais eficiente a água, mas é uma forma bem difícil de fazer o combate mesmo, porque geralmente como que o combate aéreo ele é eficiente? Ele resfria e por terra a gente faz o combate terrestre, que é onde vai extinguir o incêndio. Então lá por isso foram vários dias. Que é em Pompeia, né? Pompeia, isso. Nós tivemos 2 aviões de asa fixa, um da Defesa Civil Estadual e um contratado pela Prefeitura de Pompeia, e mais o Águia todos os dias lá de combate praticamente a semana inteira, para tentar fazer esse arrefecimento. Então ele resfria para o terrestre, para o ataque terrestre conseguir entrar. Isso, e só aí que liquida. Quem extingue o fogo é essa ação terrestre. Na verdade é uma combinação, né? Porém, lá em Pompeia, nós não tínhamos acesso terrestre. É uma mata fechada, local de difícil acesso e não era possível fazer o combate terrestre. Local muito íngreme, né? Eu não sei se vocês visualizaram lá as imagens de cima, vários itambés, então era impossível fazer o combate terrestre. Mas ficou feio lá porque ele começou a chegar depois do distrito industrial, né? Os barracões ali, né? Exatamente. Aí nós focamos todos os recursos, né? Tinha um recurso bem robusto ali, já esperando o incêndio chegar. Nós fizemos os aceros lá, uma faixa grande de acero para impedir, e mesmo assim a gente ainda manteve todos os recursos lá, porque a gente tinha um agravante lá que era o vento. Então nós tivemos fagulhas até 200 metros de lá. Então o que acontecia era
assim, o incêndio em si ali, ele foi contido, né, pelo resfriamento, vários caminhões lá, porém tinham essas fagulhas que partiam e às vezes iam para outras áreas, que era o que dificultou esse dia que foi o mais crítico mesmo, quando chegou ali no... Que foi o que gerou esse transtorno de tantos dias ainda incontrolável. Exatamente. Aí a gente fez esses outros combates, né, contamos com muitos apoios ali da prefeitura, da Jato, dos fazendeiros ali, todos eles enviaram recursos e o bombeiro coordenou esses recursos de forma a tentar segurar várias frentes, né, porque ali não era só uma frente de incêndio, então foram todas essas dificuldades aí que tiveram que ser superadas. E agora ainda permanece alguma fumaça por lá e um monitoramento por drone. O pessoal aqui no meu Instagram, @GirotoFilho, Felipe Pavan, extraoficialmente, né, Felipe? Mas parece que 2 vítimas fatais nesse acidente ali na rodovia do Contorno, sentido Zona Norte de Marília, sentido Marília Shopping Unimar. Trânsito parado nos 2 sentidos. Então a orientação é para que a população evite a rodovia do Contorno. O trânsito está parado nos 2 sentidos e a informação extraoficial que chega até o momento, graças ao Felipe Pavan, que está ali no local, 2 vítimas fatais. A gente pode marcar um dia para falar sobre esse trabalho do bombeiro também, de resgate, né, que é 193, né? Mas hoje a gente está mais focado nessa questão dos incêndios. Esse helicóptero Águia, ele é de Bauru? Marília não tem, né? Marília não tem, ele é de Bauru, mas ele ficou emprestado aqui. Na verdade, o helicóptero de Bauru ele é responsável, ele responde pela área de Marília também. Então, quando vem um helicóptero aqui para fazer o policiamento, a prevenção, é o helicóptero de Bauru que vem. Ele é responsável pela área aqui de Marília. Agora, Major, é importante a senhora falar isso, né? Porque 200 metros, né? Quer dizer, a pessoa fala assim, eu vou aqui no fundo do meu quintal, no fundo da minha... Nós estamos com uma umidade que chegou a 7%. A gente tem material de combustão seco para tudo quanto é lado, né? Sim. Umidade baixa do ar, ventos, né? E aí a pessoa fala assim, eu vou colocar fogo nas folhas aqui do meu quintal. Uhum. Ela não para pensar o que pode fazer, porque o ar está praticamente, literalmente não, né? Uma força de expressão, o ar está inflamável, né? A situação está tão crítica que o ar está inflamável. Quer dizer, uma fagulha pode sair do quintal da pessoa ali, juntei minhas folhas, vou colocar fogo aqui. E colocar fogo num pasto, em qualquer lugar ali. A senhora falou de registro, 200 metros a fagulha, o que a gente fala ali? Qual é o termo técnico disso? É uma faísca, uma fagulha, alguma parte ali do incêndio, uma parte do combustível que ele, devido aos altos ventos, né? Aquela que é um fator cinza, crítico, né, que a gente vê voando, né? Exatamente. Ela vai, o mato ele está extremamente seco e combustível, então qualquer fagulha que vem ali já começa o foco de incêndio. E nós temos nesse momento, por que o número está muito grande? Nós temos todos os fatores críticos elevados. A baixa umidade do ar, as altas temperaturas, o vento e ainda a falta de conscientização da população, né? Que mesmo nessas circunstâncias que a gente está vivendo, ainda não fazendo. Isso, ainda não aprendeu que para queimar não é o melhor método de limpeza de terreno, seja de área rural. A queimada não é o melhor método. Porque às vezes a pessoa ela tá ali e fala, eu tô cuidando do fogo aqui, tá para não deixar ele espalhar, mas não se toca. É igual soltar balão, né? É mais ou menos igual soltar balão. Né? E assim, você citou, né, que a pessoa fala, tô cuidando ali, tá imprevisível, assim, e a pessoa fala, tô cuidando ali, mas tá saindo do controle muito facilmente nessas circunstâncias. Então, ele começa pequeno, só que ele toma uma proporção grande num espaço de tempo muito, muito pequeno. Então, assim, esse trabalho nosso de prevenção, de conscientizar a população, não usar o método da queimada para limpeza de terreno, seja de área rural, é muito grande. Nesse momento, então, ele é imprescindível. E uma coisa que é importante é que as pessoas elas acham que elas estão controlando o fogo. Mas eu acredito que muitos desses focos de incêndio começou assim, né? A pessoa acha que ela está cuidando e não está cuidando de nada. E foge do controle. O Oriente, ano passado foi isso, né? Ele era uma área urbana ali, ele foi colocar fogo no terreno que ele havia capinado e chegou até aqui em Marília o fogo, né? Foi em 2021 esse, né? Que durou vários dias. Retrasado, então. 2021 durou vários dias esse incêndio. Esse de Pompeia foi assim também? Esse de Pompeia, os relatos que nós temos foi um fio energizado
Que uma manutenção que começou o incêndio e aí tomou essa proporção que tomou. Que também... Aqui em Dirceu, como tem notícia da origem? Ainda não temos notícias da origem. A origem, ela é dificilmente a gente consegue, né? Porque quando nós vamos, o fogo já está numa proporção grande, não tem mais provas de nada, né? Porque já está tudo queimado, então é difícil conseguir autoria. Se não flagrar a pessoa ali na hora colocando fogo, é muito difícil conseguir. Esse de Pompeia nós supomos, porque tem esse relato aí do fio energizado. E durante a cidade, tem vários outros focos na cidade, né? Teve na Tiradentes, teve em outros lugares. Também é essa questão, né? A pessoa joga ali e some. Pode ser. É isso. Porque bituca, caco de vidro... nós estávamos até conversando ali. Caco de vidro é legal, né? hein? Acontece mesmo? Caco de vidro é praticamente impossível, porque a luz É quase lenda urbana, né? Quase lenda urbana isso, e a né? bituca também, se a gente for assim, analisar proporcionalmente, também porque se nós, assim, observem em beiras de rodovia, se fosse uma bituca, seria um foco. Pode olhar que são vários focos, então é intencional, 99% são ações humanas, seja acidentais, como essa que eu falei do fio energizado, seja intencional, mas a grande maioria intencional. Nem sempre a pessoa vai com aquela intenção de querer botar fogo, vai às vezes fazer uma limpeza e sai do controle, mas é ação humana. Então, nós colocamos como se fosse o vidro ou a bituca, que a pessoa não teve intenção, mas tem, seja de uma forma dolosa ou culposa, mas a intenção ali de colocar fogo tem, sim. Então, a melhor prevenção é a conscientização das pessoas de não utilizar esse método. Agora, é algo medieval, né? Eu não sou especialista em agricultura, né? Ninguém que é, mas os próprios engenheiros, os agrônomos, eles não recomendam, porque prejudica a terra, né? Prejudica E por que continua sendo feito dessa falta de orientação? É o que? Redução de esforço, né? Porque é algo que prejudica a própria terra para o agricultor, né? Isso, eu acredito que seja uma cultura, né, errônea, que foi usada há muito tempo, que hoje a gente teve a evolução dos equipamentos, mas talvez não teve a evolução da cultura das pessoas, de todo esse prejuízo, além da parte do solo, tem o prejuízo do ar, do meio ambiente, dos animais. Acho que está todo mundo vivendo essa situação hoje dos problemas respiratórios, né? Tem a baixa umidade do ar, ainda com a fumaça. Então, tem todas essas problemáticas e talvez seja eu não conheço muito bem, mas talvez seja um método mais barato, né, de fazer. Talvez essa forma, mas o método mais barato, às vezes, não é só para o bolso dele. Tem todas essas consequências, né, para as outras pessoas, para o meio ambiente. A não ser que seja para a questão da limpeza do terreno, né? Porque aí você economiza ali com combustível, com hora de trabalho na enxada, porque para plantio é prejuízo para o próprio agricultor, né? Porque o solo vai ser prejudicado com a queimada, né? E outra questão também que a gente está observando agora para esses produtores rurais é a falta de conscientização também de fazer os aceros, né? Manter os aceros ali. Os aceros, eles são faixas que a gente tira o material combustível, por exemplo, uma estrada, como se fosse uma estrada, né? E isola são feitos os quadrantes lá, e se pegar fogo em um, ele é isolado, ele não passa pro próximo foco. Então, é uma forma de conscientização também dos produtores rurais em manter esses aceros, até por questão para eles mesmos, né? Porque quando pega fogo em toda a produção deles ali, é um prejuízo grande. O acero é uma certa resistência porque ele perde a área agricultável, né? Mas ao perder a área agricultável, também ele pode perder, no caso de incêndio, tudo, né? Então é uma questão de conscientização. Exatamente, realmente, né? Conscientização e manter os aceros, principalmente assim, tá chegando esse período de estiagem, que a gente sabe que é mais crítico, então é nesse momento que os aceros eles têm que ser feitos, eles têm que ser mantidos. Ô Major, a gente está tendo uma mudança da geografia nossa aqui na região de Marília, com a chegada alguns falam que são desertos verdes aí, que é o plantio de eucalipto em massa na nossa região. Teve algum caso, foi um fator, ou nesses incêndios não teve nenhum envolvimento? Porque a gente tem que começar a mudar também o nosso jeito de enxergar, porque a chegada dessas... o pasto, o controle do incêndio, creio eu, em um pasto é muito mais fácil do que em uma plantação de eucalipto, né? Teve a incidência, a ocorrência, teve algum fator envolvendo o plantio de eucalipto ou por enquanto não? A gente teve um incêndio na área de eucalipto, né? Até na região de Bauru, mas era um local lá da Bracel, eles têm uma estrutura muito robusta lá de combate a incêndio, então eles mesmos se responsabilizaram pelo combate de incêndio lá. O eucalipto, ele tem uma característica de que ele não tem muita vegetação no solo, então
assim, um pouco mais fácil de combater do que, por exemplo, a mata nativa lá de Pompeia, porque tem acesso pelo solo e não tem tanto material combustível na terra. Então, para vocês, não é um fator de complicação, então? Todos são, né? É que a hora que pega ali também, de um para o outro, aí fica gigantesco. As copas são altas, né? As copas muito altas, então o combate ali já fica um pouco mais difícil de acessar pela altura, ali que a gente já teria que fazer um combate mais alto. Então, toda a vegetação é crítica, tem seus fatores críticos ou não, mas a mata nativa, talvez ela seja um pouco mais por essa falta de acesso terrestre e pela grande quantidade de material combustível. Agora, eu vou deixar uma provocação para o Major, encerrando essa segunda meia hora do Jornal da PAN, se nós temos que ter um olhar diferente para a estrutura do Corpo de Bombeiros, porque está sendo recorrente, né? Praticamente, ano sim, ano não, essa onda de incêndios, né? Isso não é hora do tanto governo, não vou nem criticar só o governo municipal, mas o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, pensar estratégias diferentes, pensar estruturas diferentes do que era o Corpo de Bombeiros para o que nós precisamos atualmente, porque senão todo ano ficar nessa situação, a qualidade de vida da população vai cair muito, né? Se não está na hora de a gente mudar um pouco e começar a ser mais proativo e os governos federal, estadual e municipal terem uma outra estratégia, um outro tipo de investimento, não só custeio, mas investimento realmente para ser mais proativo nesse tipo de situação, para ser mais rápido, mais célere no combate e não ficar toda a cidade aí embaixo de fumaça. Mas a senhora responde já após um rápido intervalo comercial, fechando a segunda meia hora do Jornal da PAN desta segunda-feira. Essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Unimagem, diagnósticos médicos por imagem, nova unidade Esmeralda, na Rua Topázios, número 55. A gente continua ao vivo no YouTube Jovem Pan. Tu quer me colocar contra a parede aqui, que eu falo mal do meu patrão. Tá no YouTube aí um pouquinho. Não, mas é só uma provocação. Porque a gente tinha um olhar sobre o Corpo de Bombeiros, né? Uma rotina do Corpo de Bombeiros diferente, né? Tá mudando, né? E tá começando a ficar constante esse cenário, né? Exatamente. A gente tem uma outra estratégia, um outro olhar, em termos de administração pública para o Corpo de Bombeiros, preparando o Corpo de Bombeiros para mais essa tarefa, né? O aumento, né, da amplitude de equipamentos, né, para esse tipo de combate, né? A gente tá evoluindo, né? Tá tendo os equipamentos. A aeronave, por exemplo, fazia 2 anos que a gente não acionava, mas todo ano tem o contrato com a empresa dessa aeronave que ficou ali. Ela ficou várias horas, né? Todo ano eles renovam, é uma ata de registro de preço, então você paga o que consumir e todo ano é da Defesa Civil esse contrato, asa fixa. Asa fixa. Ela é um contrato. A gente teve, assim, o Águia, geralmente, às vezes, a gente tem umas dificuldades, né, no acionamento, porque eles... Porque esse Águia é da polícia, da polícia militar. Ele não é específico do bombeiro, né? Jornal da PAN hoje recebendo... Major Lorela Tamião, comandante interina do 10º Grupamento de Bombeiros, e também Samuel Castanheira, especialista em direito eleitoral, que volta com a gente aqui na nossa bancada. Voltando... Fica à vontade. Samuel... Fica à vontade. Major, agradecer a Major, né, porque no momento em que vocês estão, a gente tentando conseguir uma agenda com a Major para estar aqui e tentar passar para a população o que a população, como a população pode ajudar no momento desse, né? E tem como ajudar? O que a população pode fazer? A população tem muito como ajudar. Como eu falei, é importante nós estarmos aqui hoje, né, conversando com as pessoas para essa questão da prevenção. A população pode ajudar não colocando fogo como método de limpeza nem para terreno, nem para folhas. Não utilizem esse método. No momento crítico que nós estamos, qualquer fagulha pode sair do controle, qualquer fogo colocado pode sair do controle, então não utilizem esse método. Samuel, você tinha essa imagem? Né? O outro aqui falou de uma lenda urbana que é o caco de vidro. O caco de vidro colocando... E realmente, se fosse a bituca de cigarro, o início do foco de incêndio seria nas marginais das rodovias, né? Isso, das único foco, né? Seria um foco único, né? E a gente não vê princípio de foco de incêndio à beira das rodovias, em princípio, pelo menos até o momento, né? Pode existir a possibilidade, sim, mas é muito, muito remota, muito pequena.
Normalmente é intervenção humana mesmo. A gente sempre fala que é bituca de cigarro, né? Eu tinha essa imagem também, que daria pra pegar fogo com bituca. É possível, mas assim, em números do que a gente avalia, é ação humana. Ação humana, esses incêndios. Porque até da estrada tem o acero, né? Normalmente você tem um acero ali, que a concessionária, ela deixa um acero ali, né? E como eu disse, né, na beira de rodovia, se nós observarmos, geralmente é mais que um foco. Se fosse uma bituca, seria um foco que ia se alastrando o fogo, mas geralmente pode observar, tem mais de um foco de incêndio na beira das rodovias. Mas vamos combinar também de não jogar? Bituca? É uma boa, né? Educar os fumantes, né? Quero até consultar um especialista em trânsito se não é proibido. Né, você fumar enquanto dirige, por exemplo. Tem proibição, acho. Então, eu acredito que sim, porque são duas mãos no volante. Não pode. Tem a obrigatoriedade de ter as duas mãos no volante. E você também não pode jogar nada pela janela, que também é infração de trânsito, né? Tem infração de jogar. E o risco também de uma brasa cair acontece muito esse acidente por causa disso. A pessoa está fumando, de repente bate alguma coisa, cai a brasa na perna, queima, e aí ela se perde na rodovia e dá o acidente, né? Agora, o Dr. Samuel Castanheira, especialista em direito eleitoral aqui da Jovem Pan, ficou devendo 2 assuntos aí. Ela vem para apagar fogo e você vem para pôr fogo aqui, né? Vamos falar de eleição, é só rolo. Teve impugnação em Birajara. Do ex-prefeito. Sim, teve impugnação, também foi acatada, né, pelo judiciário, mas está em prazo de recurso ainda também o dele. Ainda em prazo de recurso. Isso, mas em primeira instância, né, na Justiça Eleitoral de primeira instância já foi julgado e foi indeferido. São 3 candidatos em Birajara agora? Eram 4 ou 1? Acho que eram 5 candidatos lá. Se está em recurso, ele continua candidato em grau de recurso, né? Se ele tem essa pretensão de recorrer, ele pode continuar sendo candidato. Ou ele pode renunciar se entender que é um recurso que não vai ter muita condição de ir para frente, eu posso renunciar. Mas essa é uma opção dele. E para o eleitor, qual a orientação a passar nesses 28 dias que restam até o dia das eleições municipais? A orientação, Giroto, é o que a gente aproveita aqui a Jovem Pan para sempre falar para as pessoas terem consciência do que elas estão fazendo e buscar um pouco de informação dos candidatos, né? Acho que não é uma questão só jurídica do que pode ou que não pode. Eu até acho que próximo da eleição a gente volta aqui ainda, né, para falar pelo menos mais uma participação, aí sim para dizer o que pode e o que não pode, o eleitor fazer boca de urna, que documento que ele leva. Acho que é bom deixar próximo. A colinha é permitida, né? A colinha é permitida, mas o que você não pode, por exemplo, em hipótese alguma, pedir voto para o seu candidato numa fila, por exemplo, numa sessão eleitoral. Isso é crime eleitoral. Nem fingir que está decorando em voz alta o número do seu candidato, né? Brasileiro é maravilhoso, né? Sempre inventa um jeitinho de... Brasileiro tem que ser estudado, número, né? Tal, para vereador, número tal, né? A melhor opção é o número tal. Não, a melhor... vai falando em voz alta. Não, só tô pensando em voz alta. Eu tô decorando aqui para não passar vergonha. Mas acho que a gente volta para falar um pouquinho disso, mas acho que o principal sugestão pro eleitor hoje realmente é isso, né? Observar os candidatos, buscar um pouquinho da história deles, da informação deles, da formação deles, né? E acho que isso é importante para que a gente não tenha problemas. A gente falava agora há pouco de uma Câmara, o poder que ela tem, né? Para não colocar uns vereadores que possam talvez não pensar no coletivo, pensar de maneira individual, na política partidária só dele, não pensar no município como um todo. Acho que o importante nesse momento é buscar a informação dos candidatos, principalmente daquele que você está propenso a votar. Dá a impressão que a Câmara nunca acerta a dosimetria? Porque você vê no caso ali da ex-prefeita de Veracruz, usaram o poder porque dominaram a Câmara politicamente e caçaram indevidamente a prefeita, né? Aqui em Marília, a gente vê uma omissão, uma negligência da Câmara. Quer dizer, dá a impressão que é 8 ou 80, nunca fica no 40, que seria o ideal para a população? Aí se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente volta no que eu estava falando. O problema é o povo talvez não saber votar, né? O poder tá na nossa mão, não tá? A gente que vai lá e coloca, eles não são eles que entram lá, né? A gente que coloca eles lá. Todo o poder emana do povo que exerce através do voto para colocar os seus representantes lá. É isso que a Constituição fala. Então a gente tem que ter essa preocupação, essa cautela. Que precisa fazer, né? Como identificar, né? Isso, eu acho que é importantíssimo. Né? Isso é importante. Não, além da escolha, as pessoas não têm noção da responsabilidade que é uma Câmara. O próprio eleitor, ele não sabe, para ele você assim, bem simplório, vou votar no cara porque você precisa de um caminhão de terra, você precisa de um água, se eu precisar... Não, eu não vou nem... de gás, né? Eu não vou nem nesse nível, que aí já é um crime eleitoral, né? A pessoa
receber um churrasquinho para poder votar, não vou deixar nesse nível, mas a pessoa pensa, ele tá aqui pertinho, eu preciso de um caminhão, precisei tampar um buraco aqui, eu liguei pro vereador, ele resolveu para mim. A função do vereador é muito mais do que isso. Porque o próprio eleitor, quando ele pensa assim, ele tá pensando de maneira egoísta, ele tá pensando só, não, vou votar nesse aqui porque ele vai me ajudar um pouquinho aqui, não tá pensando no coletivo. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade do eleitor, né? Porque começa conosco, né? Começa com os eleitores, não com o político em si, essa mudança que a gente quer fazer para que tenha uma Câmara muito mais participativa de maneira que traga benefícios, né, para a cidade, não benefícios em prol só da candidatura dele, em prol só do grupo político dele, né? Como que eu posso construir o raciocínio aqui para não incorrer também em irregularidades eleitorais? Só uma observação, você falou da Câmara de Veracruz. Eu não vou dizer a cidade. Teve uma Câmara que eu advoguei para o prefeito, ela cassou o prefeito 4 vezes, em 6 meses. É perto de Bauru, né? Não vou falar. Não vou entrar no caso, mas a Câmara... 4 vezes? 4 vezes. A Câmara caçava... Pediu música no Fantástico, não, tudo, né? Era uma situação que eu me... O cara rasgou o papel lá há pouco tempo, né? Isso daqui, não sei, que agora é parente dele. Ele rasgou o papel. Eu ia... nacional. Não, virar uma situação... Você quer caçar meu sobrinho? Tá aqui, ó. Eles faziam uma comissão processante, eu participava de 10 audiências, me deslocando daqui até lá, fazia ostentação na Câmara, mas é tudo pro forma, porque sabia que ia caçar, caçava. Aí ia lá, porque tem que fazer. Aí na Justiça, mostrava que tinha cometido várias irregularidades e questões que... Voltava pela Justiça. Aí ia lá de novo, na semana seguinte, caçava o prefeito de novo. Ia lá na Justiça e punha o prefeito de novo. Quer dizer, você vê que é uma Câmara, isso é reconhecido pela Justiça, não sou eu que estou falando, a Justiça acatou nossos pedidos de recondução do prefeito, quer dizer, usando para quê? Para fins políticos e próprios, né? Não pensando na coletividade. Mas só esse parênteses aí, que para você ver o grau que pode chegar uma Câmara. Mas né? eu devia ter feito essa consulta até fora do ar, né? Porque eu costumo falar o seguinte: ele não vem comprando seu voto, ele vem te dando um presente. Aceite o presente e vote em quem você quiser, porque o voto é secreto. Mas eu posso falar isso, né? Aceite porque ele não fala que, tô comprando seu voto, né? Ele vem com presentes, né? Até pega a carneira das lojas 100 para pagar, pega, vixe, eles são criativos, né? Então, aceite o presente que vier. Aceita, porque não é compra de voto, é presente que está sendo dado. Mas na hora de votar, vota no melhor e esquece, porque o voto... E fica tranquilo, porque o voto é secreto, não tem como ele saber se você votou ou não, né? A não ser que naquela urna ele não tem nenhum voto aí. Mas também ele não pode cobrar, porque senão ele vai para a polícia também. Né? Se ele quer cobrar, você denuncia na polícia também, né? Na verdade, aquele que está na situação de candidato, ele não pode oferecer nenhum tipo de vantagem para nenhum eleitor. Ele já está incorrendo em uma irregularidade eleitoral. Alguém chega oferecendo, né? Então, mas esse que é o problema, é a pessoa que aceita uma situação dessa, ela se vende. Não, mas não entrega, é um presente. Obrigado pela caridade e tal, e vou votar em quem eu quiser, porque o voto é livre. Sim. Mas vamos amadurecer melhor o raciocínio sobre isso. Major, nossa audiência é rotativa. Para quem eventualmente chegou agora na nossa audiência, a Major, comandante do Corpo de Bombeiros, aqui é o 10º grupamento, né? 10º grupamento. 10º grupamento do Corpo de Bombeiros em Marília, lembrando que é uma instituição do governo do estado, né? Governo. Isso que a gente fala em Marília, né? É o Corpo de Bombeiros do governo do estado de São Paulo, com um grupamento, 10º grupamento, na cidade de Marília. Isso. Qual o atual cenário? Porque a gente ainda sente o cheiro de fumaça no ar, né? Ele ainda é presente, esse cheiro de fumaça. Sim, nós ainda temos ocorrências em andamento, nós temos vários focos na região rural, urbana, mas a situação está menos crítica do que estava anteriormente. Nós chegamos naquele final de semana de 24 de agosto a ter 200 ocorrências pendentes para atendimento, fora 200? As que já estavam. Então, o cenário ainda é crítico, mas ele está um pouco mais controlado atualmente. E em relação ao que você falou sobre a estrutura, né, o Corpo de Bombeiros, ele, por força de lei, ele é o coordenador dos atendimentos de emergência. Então, anualmente, o Corpo de Bombeiros, ele forma os brigadistas municipais. Nós temos um evento que se chama OPOI, que são as oficinas preparatórias para a operação de estiagem. E todas as prefeituras, elas mandam os agentes dela para a gente fazer o treinamento para combate a incêndio e vegetação. Cada prefeitura que manda 3 agentes, eles ganham da Defesa Civil Estadual um kit estiagem, com bomba costal, abafadores, cantis, enxerga,
enxadas, enfim, todo o material que é necessário para fazer o combate de incêndio de pequenas proporções. E esse ano nós precisamos ativar todo esse apoio das prefeituras. Então, eu acredito que a partir desse ano vai ter uma estruturação melhor em relação a todas as prefeituras, até para fazer aquele combate inicial e não deixar que o fogo se alastre, né? O 10º grupamento aqui, ele é responsável por toda a região de Marília e Bauru e todas as cidades vizinhas. Então, ter uma brigada municipal bem estruturada que possa fazer o atendimento e até nos apoiar é importantíssimo. E nós tivemos casos de incêndio em casas também. É coincidência ou é o fator climático também? É o fator climático, né? Nós tivemos incêndio estrutural e o que acontece? Nós nunca colocamos toda a nossa força operacional para combate de incêndio e vegetação. Nós sempre deixamos uma reserva, que é um caminhão de incêndio para combate estrutural. Porque o combate estrutural, se houver demora no atendimento, ele toma uma proporção que o risco é muito maior para as pessoas e para o patrimônio. Então, nós temos que manter essa reserva. Então, por isso que nós precisamos de todo esse apoio das prefeituras, aí, das brigadas municipais, das defesas civis municipais, para fazer esse apoio no combate em vegetação. Então, foi o que aconteceu. Nós tivemos até quase que 2 ocorrências de incêndio estrutural contínuas, né? E ainda bem que... Foi uma casa de madeira? Foi uma casa de madeira que se alastrou para as 2 vizinhas. As casas de madeira são críticas para o fogo, ele se propaga numa intensidade e num tempo muito rápido. Então, 5 minutos de deslocamento ou 5 minutos que o caminhão vai demorar para abastecer de água, eles são imprescindíveis no primeiro combate ali. Por isso que a gente não pode deixar toda a nossa força empenhada no combate em vegetação. A gente deixa a reserva para incêndio estrutural. Major, sabe que a gente vira especialista, né? Começa a acontecer as coisas, todo mundo vira especialista. Cai um avião, todo mundo é especialista em acidente aéreo, né? Em aviação. Começa a ter ocorrências de corpo de bombeiro, todo mundo vira especialista em corpo de bombeiro. Mas uma pessoa comentou comigo que o hidrante, a velocidade com que ele carrega um caminhão pipa é gigantesca, né? Tipo, coisa de 10 minutos um caminhão já está pronto para voltar com o carregado de água, né? Esse tempo, na verdade, nós temos uma rede de hidrantes em todas as cidades, né? O bombeiro faz vistorias semestrais em todos os hidrantes para ver em quais condições eles estão e a gente informa a prefeitura quando não está em funcionamento. Mas nós temos hidrantes de diferentes pressões e vazões. Aí o bombeiro já sabe qual a pressão e vazão daquele hidrante, então verifica qual que é o melhor para fazer o abastecimento. E aí, quero me perguntar, como está essa rede, né? Porque a gente não olha para ele, a gente nem percebe, porque não faz parte da nossa rotina. Verdade. Mas na hora que vem o pepino, que vem um incêndio, a gente precisa muito dele, né? A rede está em funcionamento, em pleno funcionamento. Até em Pompeia foi uma grata satisfação ver como que está funcionando. Em Marília também, em todas as cidades. Essas vistorias, elas são feitas inclusive nas cidades que a gente responde, mas não tem sede do Corpo de Bombeiros. Então, essa vistoria é feita, nós notificamos a prefeitura e ficamos cobrando a prefeitura para fazer a manutenção. Não teve nenhum problema aqui, Marília, de falta d'água em hidrante, não, né? Não, por enquanto não. Falta d'água no momento desse, né? Tá faltando água. Não, a bomba lá pegou fogo, né? Até porque tem todo esse trabalho preventivo, né? Que assim, já tem essa preocupação, porque uma emergência é uma emergência, né? Não dá para falhar na hora da ocorrência. Então a gente já faz todo esse trabalho preventivo, semestral, para fazer essa vistoria, essa análise dos hidrantes. Mas eu não entendi. Nesse caso das ocorrências urbanas, foi em função do clima, mas não teve nenhuma correlação com os incêndios da zona rural, né? Não chegou a ter. Então, esses incêndios, geralmente a gente faz uma pesquisa do sinistro, depois que acontece, para ver as causas, né, como que surgiram, mas a gente ainda não definiu quais foram as causas desses incêndios. A gente ainda está em estudo isso. Porque normalmente quando vem da zona rural, ele vai se aproximando da área urbana, que é aí que é terrível, né? Quando nós percebemos que o incêndio está se aproximando da área urbana, foi o que aconteceu lá em Pompeia, né? Aí a nossa força já é voltada exatamente para impedir que venha para as estruturas, né? Para residência, para indústria. Mas teve relatos ali no caso de Dirceu ali, o próprio Daniel Spiller comentou ali no Aras ED ali, né? O Aras até foi uma questão meio única, assim, porque eles ligaram, falaram que tava tendo um incêndio lá, e aí eu liguei no bombeiro e eles falaram, já tem um caminhão de incêndio combatendo lá. Então, as pessoas estavam num local e a viatura do bombeiro estava em outro, porque o incêndio já era grande, né? Então, um não estava visualizando o outro. Aí eles fizeram um contato lá e aí focaram o combate lá no único. Mas chegou, pelas informações lá, começou a vir para perto das estruturas, sim. Ô Major, mas é legal, ainda mais no momento que nós estamos, aproveitar a presença do Samuel Castanheira aqui, de ser inserido também, porque ninguém está comentando sobre isso, né?
quais estratégias, qual investimento, a partir do próximo prefeito, né? Colocar na pauta essa questão, porque está influenciando a nossa comunidade, a nossa população de forma É uma das piores direta, crises. né? Além do próprio 193, que já Rio Grande do impacta Sul. a nossa vida, né? E do serviço tradicional do Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, que tem que estar pronto, porque a gente não sabe em que momento, em qual circunstância vai ser utilizado. Então tem que estar sempre pronto, né? Sempre É importante estruturado. os esclarecimentos dela nesse sentido, da participação do órgão municipal, né, da prefeitura, no caso, para colaborar com isso, né? Porque uma parte da arrecadação, inclusive, é feita usando a questão dos bombeiros, né? Tem a taxa lá que eu lembro que teve uma época aí que não era repassado, que estava Não, a taxa ela já faz uns 3 anos que ela foi extinta, né? Foi julgada ilegal e ela foi extinta. O bombeiro ele só existe em cidades que é estabelecido um convênio. Então, um convênio do governo do estado com o município e cada um tem as suas obrigações ali no convênio. Basicamente, o governo estadual dá toda a estrutura do bombeiro, o homem, caminhões e a prefeitura custeia alimentação, água, luz, telefone, mais ou menos isso, basicamente. Mas tem competências que são participativas, né? Os dois têm competência para fazer e tem uma competência que é única do estado e da prefeitura. Então, o bombeiro ele só existe nos locais que existe esse convênio. Então, entre o estado e o município. Isso, os dois. A carreira de vocês é militar e do estado, né? Do estado, todo o RH é do estado. Do estado, todo do estado. Existe, que eu tenho conhecimento, em Santa Catarina existe bombeiros voluntários. No estado de São Paulo existe isso também? Tem alguma possibilidade, se não existir, de existir isso também? Então, o bombeiro ele começou a se estruturar nesse sentido, né, em relação aos bombeiros voluntários. Já existe norma regulamentadora para os bombeiros voluntários e estamos aguardando os voluntários, né? Então, já existem os requisitos, o que precisa ser cumprido ali e a gente está estruturando, está tentando trazer a população, até focar bastante na questão dos servidores municipais, que aí a prefeitura poderia dar uma contrapartida para quem fosse convênio, bombeiro. alguma coisa do tipo, assim? Isso, até porque tem a questão do seguro, né, que alguém tem que custear, então eu acredito que seja mais fácil por entes públicos a gente faz um curso, é isso? O voluntário vai, faz um curso faz alguns exames, né, para ver se consegue. Porque a partir também tendo esses voluntários, cidades que ficam um pouquinho... Uma rede de apoio, né? Você ter tipo um mini quartel São os ali. brigadistas ou outra os coisa? brigadistas. Nesse sentido, nós já temos os brigadistas, né? Então, nós observamos assim, as prefeituras que elas sabem que não tem... Pompeia é um exemplo, Bastos é um exemplo, não tem bombeiro ali e o tempo de resposta talvez seria um pouquinho elevado. Eles estruturam a sua própria brigada, o ente municipal faz isso, toda a estrutura deles é pela prefeitura e funciona, realmente funciona. Quem investe, acabei de falar da brigada de Pompeia, né, que realmente desde atendimento de ocorrência de menor potencial até os maiores, porque um tempo de resposta, por exemplo, um período de obras que a gente tinha aqui, imagina o caminhão saindo de Marília para atender um incêndio de Pompeia, como que chegaria ali, né? Então a brigada lá é bem atuante, eles são treinados, eles atuam realmente nas ocorrências ali. Então essa questão de ter cada cidade que não tem o corpo de bombeiros é feito pela brigada atualmente. Samuel Castanheira, presente aqui também na mesa do Jornal da Pan, não esqueci não. Uma mudança brusca na corrida eleitoral na cidade de Pompeia. O que está acontecendo em Pompeia? Olha só, hein? Pompeia teve uma questão com relação ao candidato Alvinho, né? Ele... É fato público e notório, ele é ex-cônjuge da atual prefeita e existe uma vedação, e aí entrando já na legislação, o artigo 14 da Constituição, no seu parágrafo 7º, ela diz que existe uma situação que a gente chama de inelegibilidade reflexa, aquele que tem um parentesco, que no caso deles eram casados, ele fica inelegível, né? Principalmente quando a gente está falando em reeleição. Então a Tina já é reeleição e qual que é a ideia da norma, né? A ideia da norma é que não existe uma perpetuação do mesmo núcleo familiar no poder, para que tenha essa oxigenação, para que não fique sempre a mesma família. Alternância democrática de poder, exato.
E lá existe uma discussão grande, tá? Não que eu concorde com o que aconteceu, não, mas sentença diz que a gente ou recorre ou fica quieto, né? Então, se não recorremos, a gente tem que ficar quieto. Sentença de juiz tem que cumprir, né? Você cumpre ou você recorre. É assim que funciona, né? Não dá pra ficar entrando. De qualquer forma, cumpre, né? E depois recorre, né? Ou cumpre ou recorre. Se você não recorre, você vai deixar transitar em julgado e acabou. Mas lá o candidato até já renunciou, né? Pelo que parece, já foi feito até o protocolo da renúncia. Não quis partir porque poderia prosperar o recurso dele, né? Porque já é um novo núcleo familiar. A cidade inteira sabe que ele está casado há um bom tempo. Aí entendimento meu, tá? A gente não tem um precedente que se encaixe perfeitamente ao caso dele. A gente tem uma situação de uma separação de fato que aconteceu antes do último mandato, né? Porque a gente tinha provas a serem apresentadas que eles realmente se separaram. Foi feita audiência para as provas? Não. Foi julgado de maneira antecipada. Eu acredito que... Não foi tolhido de defesa? Minha opinião jurídica sobre o caso, eu acho que com certeza caberia um bom recurso com uma possibilidade até de um precedente nacional com relação ao tema, porque a gente tem uma súmula do STF, a súmula 18, que fala que se você faz a dissolução do vínculo no último mandato, você continua inelegível. Por que isso? É justamente para evitar a fraude. Porque a Constituição ela não tem essa restrição. Aí vem o STF em sua súmula 18, o que começou a acontecer? Chegava próximo da eleição, separava só de brincadeirinha, fazia um teatro e falava, não estou mais inelegível, então posso continuar. Então aí eles vêm e restringem um pouco mais ainda uma restrição constitucional. Pode, claro que pode. Justamente para se adequar. É uma separação bem polêmica, teria que ser. São grandes atores. Né? Direito ao Oscar, né? Porque foi pesado. Vou chegar lá, porque a ideia justamente é essa: é coibir uma fraude, porque é o que estava acontecendo. Chegava para ela separava. Não, mas que nunca seria necessária audiência, porque eu sei de um caso clássico lá, acho que Domênio, não sei o quê, que fizeram isso, aí o juiz falou assim: você está casada com ele? Tô. Em qual lado você dorme da cama? Em qual fez perguntas assim na audiência básicas de um casal. E eles não sabem, ficou nítido que era uma fraude. Sim. Né? Mas perante uma audiência junto ao juiz, né? Que não teve ali, né? Ainda que a gente descarte a tese de comprovação de uma separação de fato no primeiro mandato, na minha opinião, a súmula 18 que traz essa redação, ela não se encaixa no caso dele, porque ele está casado hoje com outra pessoa. Ele tem um novo núcleo familiar. Eu acho que é inconcebível uma pessoa numa cidade de 20 mil habitantes, 20 mil que tem Pompeia, mais ou menos, acho que é isso, né? Mas a pessoa se separar de alguém, casar com outro, passar a viver 3 anos com uma pessoa, com uma nova pessoa, colocar o seu nome em outra pessoa só para concorrer a uma eleição. Eu acho que não tem muito sentido jurídico isso e nem bom senso de ninguém entender. Então, no meu entendimento, como teve um casamento posterior formalizado, eu entendo que não é o caso de aplicação da súmula 18 por esse motivo. E o candidato não quis recorrer, achou? Aí poderia ter criado uma jurisprudência nacional aqui na nossa região. Poderia, eu acho que a gente teria um precedente aí para formar um julgamento, uma situação nacional de julgado. O que acontece? Mas aí mas aí existe. Também, só que aí existe uma questão que a gente trata de grupo político. Aí esquece a parte jurídica. Você vai tomar uma decisão em cima de um grupo político. Se o candidato vai falar assim: Samuel, se você me garante que eu vou ganhar isso aí? Claro que não. Não posso garantir em hipótese alguma. Não sou eu que vou julgar. Existe o risco, né? Quando a gente tem precedentes, a gente não pode garantir resultado. Você tem uma situação análoga ao seu caso, que foi julgado no tribunal, eu não posso garantir resultado, porque pode mudar o julgamento, pode mudar o entendimento. E aí lá na frente poderia prejudicar o grupo político em caso de derrota. Por exemplo, então eu acho que ele tomou uma atitude por cautela e se sacrificando em prol realmente do grupo e falar, não vou carregar uma coisa que eu posso prejudicar toda uma situação aqui em função na minha cidade. O desejo dele de voltar a ser prefeito, prejudicar todo o time. Exatamente. Então eu falei assim, seu coração está em paz? Está em paz. Eu falei, então acabou. Eu como advogado, esquece a parte grupo, eu queria levar com faca nos dentes. Eu queria levar sempre, já formamos, a gente já mudou o julgamento no Brasil aqui no escritório, graças a Deus a gente tem casos mais de um caso que deu repercussão nacional, mudou julgado. Então essa discussão chegaria até o Supremo. A gente queria, por mim eu levaria isso aí. Passaria a eleição então? Passaria a eleição. Passaria, com certeza. Ele chegaria até a eleição tranquilamente. Sim, agora, não se pode garantir resultado, né? O serviço jurídico do advogado é um serviço de meio, não é de fim. Aí poderia acontecer, por exemplo, ele está no 3º, 4º ano do mandato dele e vira decisão? Poderia acontecer isso? Poderia. Mas a pergunta que te faz, que eu não jamais... Até a urna ele chegaria com certeza?
Acredito que sim, até a eleição. Sim. Por causa dos graus de recurso. Sim, chegaria na eleição. Mas eu vejo que a atitude dele realmente tem que pensar que ele fez algo pensando em todos, né? Pensando no grupo todo, não foi uma coisa egoísta dele, né? Ele falou, pô, corre o risco? Corro. Eu vou prejudicar só a mim? Não, vou prejudicar todo um grupo aqui na cidade. Então tá bom, então vamos fazer o que é mais viável, o que é mais certo e vamos pras urnas e ver o que acontece sem meu nome. Eu nunca vou ser 3 prefeitos de lugar nenhum, porque eu já falei, não, tem chance, vamos embora. Tem chance, vamos até o Supremo, todos os Supremos que tiver. Não, né? eu por mim teria recorrido com certeza, mas assim, muito mais uma questão jurídica. Até pela questão aí de faltou audiência, faltou... Sim, na minha opinião sim, acho que teria que ter sido audiência, sim, mas Coitiva, enfim. né? Testemunha. Mas é aquilo, transitou, não posso nem falar mais nada, né? E você concordei. Situação, olha, você chega, porque, por exemplo, esse caso é clássico, não sei nem se é verdadeiro, mas todo mundo comenta, né? O cidadão fingiu uma separação da mulher que era prefeita para conseguir ser candidato na sequência. Quando chegou na audiência, ele simulou um relacionamento, não sei nem se era casado ou nem estável, com uma outra mulher, para mostrar pro juiz, já estou até casado de novo, né? Quando chegou na audiência foi uma vergonha. Porque tipo assim, qual é o prato preferido dele? Sabe coisas do dia a dia de um casal? Mas não sabia responder nada. Ele é destro ou canhoto, né? Qual pijama que ele usa para dormir, né? Então, não sabia responder nada, porque não existia, né? Então, por isso que eu falo da importância da audiência para o juiz ter ali, né, a situação ali de realmente, olha, há um casamento de fato, direito, além do papel, né? Mas não chegou a ter, né? Não chegou a ter essa situação, né? Major, vamos fazer um programa um dia sobre a vida, né? A irmã também é do Bombeiros, né? Agora ela está na Defesa Civil Estadual. E você que começou, né? Porque normalmente a gente vai... O pai também é bombeiro, por isso que a filha segue a profissão. Não, até por curiosidade. O pai era o quê? O meu pai, ele tinha uma deficiência física e aí ele foi aposentado cedo. Mas tinha, assim, qual atividade? Não tinha nada a ver com bombeiro? Não tinha nada a ver com bombeiro. Antes ele tinha... Na verdade, meu pai sempre gostou de pesca, né? Então ele tinha... Antes de aposentar, eu tinha um pesqueiro, que era até famoso aqui, Marília. Ficava lá na beira do Rio Paraná, pro lado de lá. Então todo mundo ia pra lá fazer... Aí inundou, depois que inundou, daí ele se aposentou. Nem um tio, nada como bombeiro? Não, como que nem militar. Oi? Aí eu tive a oportunidade de conhecer a Academia do Barro Branco através do vestibular da FUVEST, né? Tava foi o Barro, aí dentro do Barro Branco que fez a opção Aí lá no vestibular da FUVEST estava meio sem opções do que eu queria, e aí já comecei a conhecer, né? Comecei a me encantar, me apaixonar pela história, assim, do que iria acontecer, e eu entrei no Barro Branco e... Depois do Barro Branco eu saí oficial da Polícia Militar. Depois eu prestei o curso Eu trabalhei aqui em Marília, inclusive, como policial militar. E depois prestei o concurso interno do bombeiro. E jovem já major, tá quase no topo, né? Falta só... É um doutorado que tem que fazer para chegar a coronel? Para major foi um mestrado. Aí agora, como tenente coronel, tem que fazer um doutorado para ser coronel. Inclusive, o coronel Góes está lá fazendo esse doutorado, por isso que ele está afastado. E a sua irmã está abaixo, né? Você humilha ela por causa disso, né? Não, de jeito nenhum. A sua irmã está chegando. Eu falei aí que a sua irmã já é influência sua, né? Aí a minha irmã já começou a gostar também, vendo eu lá na academia, né? Sofrendo, né? E aí ela resolveu também se E é facinho aventurar. Barro Branco, né? Assim, né? FUVEST é fácil demais. Não, e depois tem testes médicos, testes físicos e testes psicológicos. É uma bateria de exames, assim, bem vasta. Rigorosa. Inclusive, eu tive que deixar todos os meus outros vestibulares porque te batia as datas, né? Então, se eu não passasse no Barro Branco, ia ter dado tudo errado. Foi e quase que exclusivo, né? Aí foi de exigência. Já é para ver quem quer mesmo tá lá, né? Porque muitos saem, né? Tem muita gente que começa... coincidindo com as outras de propósito, né? Deve ser. O cara tá na dúvida, foi fazer o outro, não vai entrar aqui na corporação, não. Sai fora. Já é uma forma de fazer a triagem. E aí tem essa... Eles chamam de semana de adaptação, né? Que é um período, assim, que eles levam no extremo, assim, do cansaço físico, psicológico, joga pra ver água, aquele rolo. Realmente quem quer permaneil ali. Quem tem perfil, né? Tem filme de treinamento de guerra. Parecido com isso mesmo.
real. E É real. foi de primeira já. No terceirão você já... Já passei no terceiro. Caramba, então. senão sua irmã te alcançava. É, Por isso senão você tá na minha frente irmã- dela. Por isso você tá na frente dela até hoje. Mas é pouca coisa. Que eu falei que ela ainda é capitã, porque ela tá prestes a ser promovida a major também. Daqui a pouco ela... Não, mas tudo isso começou, vamos revelar aqui, né? Porque a nossa TI trocou a foto, né? Colocou a sua foto da irmã numa das Não, redes sociais e isso. colocou a foto errada. Eu falei até passaria, muito? né? Parece muito? Não, eu falei até passaria, só que na tarjeta tava escrito Lidiara, né? Então, então deu pra ver que não era eu, mas E parece. o bombeiro assim. são a instituição mais respeitada e confiável, né? Não, Segundo de pesquisas, infância, né? Você teve isso na infância? Por coincidência, claro, né? Mas você chegou a ter isso na infância? Porque é a profissão, é uma das profissões mais... É caminhoneiro, bombeiro, polícia... na infância ali é uma das profissões mais recorrentes entre crianças, né? Exatamente. Eu até as crianças vão direto no quartel, né? E, Quer entrar no caminhão, né? Exatamente. Quer ver. Estamos abertos. Qualquer criança pode a qualquer momento ir no quartel se o caminhão Mas você estiver chegou a lá. ter isso na infância, eu não lembro. Não, eu queria ser bailarina. Quase. E assim, esses dias eu fiz até uma observação bem... porque antigamente ia bastante meninos, né? Só os meninos iam pra lá. Agora tem muitas meninas que vão, muitas meninas que têm, assim, o apelo pela profissão, teve um bombeiro, exatamente. Só por curiosidade, né? A sua turma em Barro Branco tinha quantos alunos? Era 220 no total e Quantas 27 mulheres. Até que em torno de 10%. Né? 10% mais ou menos. Então, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Mas de 220 alunos, 27 mulheres. Então, hoje mudou o concurso, né? Antigamente eram vagas específicas para homens e vagas específicas para as mulheres. Hoje é tudo junto, o mesmo concurso. Homens e mulheres E quando competem. eram vagas específicas, qual era o número de vagas? Você lembra? O número era 33, porque entrou menos mulheres do que tinha vagas, né? A FUVEST cortou muita gente ali. Agora é tudo junto. Agora é tudo junto. Mas as provas físicas, tudo mesma coisa? Não, a prova física são tabelas diferentes. Então, tem as provas, ela é a corrida, o abdominal, aí a tabela feminina, ela é a tabela, inclusive, ela é dividida por sexo e por idade. Então, eu não vou concorrer com alguém de 20 anos na mesma proporção, né? Tem a tabela lá de pontuação. Mas daqui a pouquinho tem delas idade tá até limite, acima da né? nossa, viu? Tem idade limite, não tem? Tem 30 anos. 30? 30 anos, Não, mas daqui a pouco a tabela que você está falando, ela inverte daqui a pouco. Começa a ser mais exigente das mulheres do que no nosso. Né? Daqui a pouco inverte isso. Ela aguenta mais que nós três aqui, com certeza. Os três juntos aí, né? E leva mais alguém ali no. A gente Põe coloca pra no correr time aqui, dela, pra você ver, ela tá lá na frente, a gente coloca lá. no time dela ainda Ela para derrubar fora, um pouco, né? para equilibrar. Mas, João, muito obrigado pela presença. Para finalizar, então, uma mensagem aí para a nossa audiência aqui de Marília e região. Principalmente nos auxiliar nessas questões aí de, como eu disse, conscientização da população mesmo. Nesse período crítico, não usem o método queimada, não coloquem fogo para fazer limpeza de terreiro, nem para queimar folhas em nenhuma hipótese. É um momento crítico, as condições climáticas não estão favoráveis, então evitar ao máximo usar esse método de apagar, queimar lixo ou até os terrenos. Você citou o senhor, seu pai, que tinha um pesqueiro, mas a sua família é daqui de Marília mesmo, não? Todo mundo de Marília. Daqui de Marília. Era. E mais um abraço também à família Tamião. Tamião. Né? Do Vitor, do seu Alcides, ao pessoal da família da Papelaria Compasso, isso, meu marido. Samuel Castanheira. Obrigado pela presença, pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Pan. Você volta mais vezes até a Major. A gente, claro, bem-vinda, mas tomara que a gente não tenha que chamar com urgência a Major de novo aqui, porque quando chama porque a coisa está feia. Não, né? Exatamente. A gente fala, o bombeiro é um serviço bom para você não precisar usá-lo, né? Toda vez que está usando, está numa situação bombeiro, crítica. médico e advogado é bom não precisar, né? É bom não precisar. Já o Samuel, até a eleição, você volta mais vezes aqui. Volto sim, é uma alegria estar aqui com vocês. Mas vamos fazer aquelas pautas, né? Do 193... em termos de estrutura, agora é hora de se repensar a cidade para um ciclo que começa em janeiro, de colocar essa pauta no debate aí dos candidatos, né? Quem sabe a gente começa a ter mais debate. Fiscalização maior de terreno. Não, quem sabe melhorar um pouco o nível, né? O nível do debate. Começar a melhorar um pouco o nível, ajudar a melhorar um pouco o nível. Eu acredito até que isso seja uma forma... eu penso, toda situação crítica, a gente tem que sair de lá melhor do que entrou. E eu acho que esse é o momento de nós chamarmos atenção para isso, né? Para essa estruturação, porque não é só para o incêndio de vegetação. Hoje é para o incêndio de vegetação, é sazonal o serviço do bombeiro, né? Lá em janeiro, fevereiro, que são as chuvas, são ocorrências de enchente. Via de regra, tem época que são os animais. Então, ter esse apoio durante todo o ano. Por isso que é importante essas brigadas estarem nos apoiando. Legal.
Feito. É isso. Continua mais um pouquinho no YouTube. Isso, obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço. A gente termina aqui a edição 4.690 do Jornal da Pan em 100,9. Uma ótima segunda-feira para você. A gente continua ao vivo no YouTube Jovem Pan. E é muito complexo, né? Muito... o bombeiro é mais ou menos igual... Não dá para fazer analogia. Eu ia falar do juiz de futebol. Porque quando o juiz de futebol aparece é porque fez coisa errada, né? Ele não apareceu o correto, né? Quando ele faz um grande trabalho, ele não aparece. Não aparece, né? Porque foi tudo ok, o espetáculo, O bombeiro o jogo, faz né? tudo. Apaga fogo, tira de enchente, socorre. Por isso que eles são. Não é? Faz tudo, Faz né? tudo. Não, E serra carro pra tirar vídeo. Mas o ideal do bombeiro é ele rolo. estar lá e a gente não precisar, né? Esse é o ideal, né? Sim, É ele estar lá e a gente não precisa usar, né? Mas pega esses períodos críticos que eu falei, a sazonalidade, né? Então, 200 ocorrências chegou a ter? Chegou a ter 200 ocorrências sem atendimento, né? Sem atendimento, porque tinha as que o bombeiro estava empenhado ali, e essas, assim, inclusive a gente, nesse período aí que eu falei dessas oficinas, a gente já pegou todos os contatos e a gente está monitorando e controlando. Então, às vezes, deu uma ocorrência lá em Galha, o bombeiro não consegue ir, aí chama a Brigada de Galha e vai. Então, o bombeiro já põe lá, ocorrência em atendimento. A Brigada de Galha está atendendo. Além das que vocês estavam, 200 outras. 200 outras. E na região de Ribeirão chegou a 400. Lá na região de Ribeirão. Muito canavial, muito lá foi, acho que mais crítico foi aquele final de semana foi lá. Aí agora, esse último final de semana foi crítico nosso, porque teve essas grandes ocorrências, né? Então, a gente começou a empenhar muito. Não consegue deslocar, né, equipe? Porque desloca pra cá, acontece o problema lá. Então, o que aconteceu? Em Ribeirão, nós chegamos aí pra lá, porque choveu aqui em Ribeirão, não. Quando veio aquela chuvinha, foi pouco, assim, em um dia e meio voltou a ter ocorrência, mas naquele dia a gente sabia que não ia ter. Aí foi 2 equipes nossas lá pra Ribeirão. E não é só fogo, né? Vocês continuam com as duas atendimentos também. Então, aí o que aconteceu? Até interessante você falar isso, porque as nossas viaturas foram lá para fazer o atendimento rotineiro, né? De resgate, de captura de animais, de acidente de trânsito, e para as viaturas de lá poderem ir para todas para incêndio em porque vegetação. não é só fogo, né? A gente pensa em bombeiro, é só fogo. Eles fazem tudo, vai desengasgar a criança, vai não sei o que, vai pegar... Aquele é um rolo, né? Não, aqui, o que a gente fez, assim, graças a Deus, hoje... Na tragédia é o primeiro que chega, normalmente. A gente tem um bom contato com o SAMU. E aí, o que nós fizemos? Conversamos com eles e falamos assim, a gente vai baixar todos os resgates. A gente baixou as viaturas de resgate, colocou todas as equipes em caminhões de incêndio, efetiva administrativa em caminhão de incêndio, e foi todo mundo pro combate. Todo mundo pro campo. Todo mundo. Corajosos, né? E o que fica agora é justamente isso, né? Tem que pegar um residual disso em termos de preparo, estrutura, de planejamento para uma situação posterior, né? Exatamente. Pegar senão foi em vão, né? Mas eu acredito, eu penso assim, a primeira vez de todas os períodos de estiagem que eu vivi, que eu tô vendo que tá tendo todo esse apelo da população, da mídia e até do poder público municipal. Porque em relação... vocês vivem isso, mas nunca teve esse clamor. A gente tenta estruturar essa questão da estruturação aí. Eu penso assim, já que o bombeiro ele é coordenador, a gente tem que correr atrás dos recursos, né? Então, vamos conversar com cada prefeito para estabelecer a brigada, para estar ali para apoiar. Só que às vezes era pregar no deserto, né? Agora não, agora eles estão nos procurando, o que a gente pode fazer, como que a gente vai estruturar, o que dá para fazer. E então eu vejo que nesse momento eu tô aproveitando, né? Tô aproveitando... Que atingiu todo mundo, né? Só que, infelizmente, o que acontece? A gente está num momento político que não é bom, porque tem muita prefeitura que vai mudar a gestão. Sim. Aí, esse prefeito aqui, ele vai se comprometer. O próximo, será que vai? Então, e tudo depende da vontade, né? Sim, deles. Com certeza. Mas eu tô aproveitando. E só vai zerar mesmo quando vier chuva e chuva boa. Chuva, tem que ter chuva. E a previsão aí é... Parece que domingo tá uma chuvinha. Não, eu olhei aqui. Eu acabei de olhar, que eu fiquei preocupado na hora que eu saí lá. Parece que domingo tá uma chuvinha, 20% de chance. Mas 20% é muito difícil. Mas vamos torcer pra que cresça, né? A dança da chuva, né? A dança da chuva. Vamos lá em Tupã, em Varpa, tem uns índios lá, fazer uma dança da chuva. Né? Tem tipo um mínimo de milímetros que tem que ter de chuva para a situação ficar sob controle? Aquela chuva lá, eu não lembro quantos milímetros foi, mas eles já deram a previsão, o pessoal da Defesa Civil pra gente, já deu a previsão, falou assim, vai ser no máximo 2 dias sem incêndio, máximo 2. E foi 1,5, né? Nossa. Então quando vem os milímetros, quando vem os milímetros, eles já falam, vai ser tanto período de... Isso a Defesa Civil que faz, eles têm uma empresa contratada para fazer todo esse monitoramento de
de previsão de tempo, de chuva, eles têm essa... Você vê aquilo que eu falei, que vira todo mundo especialista, né? Ah, sim. Eu cheguei até a falar assim, será que não tem como jogar aqueles cristais pra chuva artificial, né? Queria ir pra Dubai já. Vai lá pra Dubai pra ver se dá pra fazer chuva artificial. Vamos criar aqui na situação, né? Eu tava me lembrando que uma vez... Não tava nessa crise hídrica, né? Mas quando eu fiz o curso de salvamento veicular, de extricação, tem um simulado. E o simulado era um acidente de ônibus com 40 vítimas tal, e outros carros envolvidos. Mas vocês sabem que é simulado, não? Lá é simulado. Lá era o curso, né, de salvamento veicular. E aí eles falaram assim, que pena, tem previsão de chuva, né? Pra noite. Aí eu olhei, não tinha previsão de chuva, né? Eles, vocês vão fazer o simulado na chuva. A hora que eu vi pegar a mangueira do AB lá jogando, choveu, mas choveu só na gente, assim, só quem tava atendendo a ocorrência. Mas eles fazem pra ralar mesmo, pra falar, vamos pegar a situação extrema, né? Sim. Que aí quando tiver... Vida real, né? Colocando os graus de dificuldade o máximo que consegue, isso. né? Mas eu até tava lembrando disso esses dias. Eu falei, eu podia, se o AB fizesse aquela chuva, mas foi bem concentrada, né? Você vê como a gente não entende, né? Quer dar palpite na vida dos outros, né? Porque fala assim, mas por que não vai lá no meio da mata e solta o helicóptero também para apagar um incêndio, né? Aí você falou que tem a questão da espuma, né? Imagina o dano ambiental que essa espuma não provoca. Nem a questão de dano ambiental. É assim, ó, as copas estão aqui, o fogo está embaixo. Aí solta a água não chega no solo para combater os focos. E você provoca um dano ambiental sem eficácia, né? E aí vai assim, é que lá a gente nem cogitou isso, porque o dano ambiental da queimada ele ia ser muito maior. Então, e aí a concentração do LG é menor. Quando a gente fazer combate estrutural é 3%. Quando vai fazer combate assim é 1%. Já para diminuir essa questão, né? Mas lá o dano ambiental da queimada a gente sabia que não ia conseguir combater. Tava resfriando, tava segurando e tentando fazer com que ele não tivesse novos focos. Então a gente colocava mais nas regiões assim onde tava com divisa que podia propagar para outro lado. Mas tentando fazer assim, tipo uns aceros molhados ali para não chegar nos outros focos. O nível de calor é absurdo, né? É muito... Ninguém saiu ferido, ninguém saiu... Não, teve lá, assim, uma questão bem legal que eu vi, foi a brigada da prefeitura ali. Nossa, eu falei, ninguém passou fome, ninguém passou sede, ninguém passou necessidade física nenhuma. Eles passavam, assim, era... De uma em uma hora, ficou um pessoal só rodando todos os pontos de combate. Ficava, acho que saía de um e ia para outro, saía de um e ia para outro. Então, isso daí foi uma questão que eles pensaram super bem. Tem uma menina lá, Ana Maria, que eu até elogiei ela pra prefeita, né? Que ela é muito diferenciada. Ela tudo que dá na mão dela, assim, ela nos incêndios, assim, acho que ela não dormiu o período todo que ficou incêndio. Ela ficava fazendo live de madrugada, mostrando como tava. Então, e aí fica com crise de abstinência, né? Ela vai ter que ir para outro lugar, senão tem que levar pra outro lugar, né? Porque a adrenalina dela, imagina a adrenalina que ela viveu ali. Ela já vai querer ir para outro foco. E ela é uma pessoa que ela pensa em tudo. Então, essa questão da alimentação, ela que pensou. Ela que pensou como estruturar, ela que... E às vezes a pessoa quer ajudar lá onde não precisa, nem não faz... É humildade também, você ir num trabalho que é mais invisível, né? E tão importante quanto, né? Então, de ajudar quem está no front, Isso, né? Exatamente. E lá, o que aconteceu? Veio todos esse pessoal aí, e o bombeiro ia dando o direcionamento. Então, você vai para essa frente, você faz isso, você faz aquilo. E a prefeita lá, ela quis ajudar muito. Algumas coisas ela fez sem falar com o bombeiro. A gente, não, prefeita, não precisa fazer isso. Ela fazendo, ela indo lá fazendo. Mas teve essa coordenação ali que foi bem, bem bacana mesmo. Só teve algumas questões assim, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo da hora que o fogo chega no distrito, que assusta, né? Só que a gente sabia que a imagem é pela frente, dá a impressão que tá pegando o barracão, né? E assim, a gente sabia que o fogo ia chegar daquele jeito. Aí o tenente que tava lá na hora, eu nem tava, ele foi e posicionou todo mundo, falou, a hora que o fogo chegar, ele vai chegar assim, então vocês pegam a mangueira aqui e resfria. Aí, aquele vídeo é muito engraçado, porque tem gente que corre, tem gente que vai pra cima do fogo, tem gente que larga tudo. Sai correndo. Você vê aquele fogo. Ele falou, e eu avisei. Ele disse que reuniu todo mundo lá e falou assim, ó, pessoal, a hora que o fogo chegar aqui, ele combinado. Ele vai parecer pior do que, porque a Copa é grande, né? A Copa lá era muito grande. Ele falou, então ele vai chegar com força, ele vai chegar alto, ele vai chegar... E aí, na hora que eu olhei aquele vídeo, eu falei, alguém largou a mangueira pulando lá? Não, teve de tudo lá, teve de tudo. Aí ele falou que demorou uns 10 minutos, assim, pra reagrupar. Acalma, continua aqui, você faz aqui e tal. Mas aí, graças a Deus, deu certo.
Porque imagina a situação, né? Você falar o quê? Não é só o fogo, é um calor absurdo também, né? É um calor absurdo. Você passa de carro, às vezes, rápido, esquenta o carro. É bizarro, é muito forte. Calor mesmo. Corajoso, pessoal. Olha, eu fui hoje cedo, né? Eu fui deixar minha filha na escola e o calor você sai com o ar-condicionado. Já saí do prédio com o ar-condicionado ligado no estacionamento, né? Na garagem. E tudo com ar ligado. A hora que eu cheguei aqui, que eu fui sair do carro, já veio aquele cheiro, né, de fumaça, aquele cheiro de queimado, né? Que situação, mas é o que você falou, tem sentido. Como não chega a ser tão crônico, a correria de vocês acontece todo ano, mas a população não tem essa percepção. Agora deu essa percepção porque a qualidade do ar caiu muito, né? A qualidade do ar, tá todo mundo sofrendo com isso, né? Então passa assim, a ter um olhar sobre isso. Ajuda que... Ajuda ou atrapalha, não sei, mas nesse momento ajuda que ano eleitoral tá todo mundo prometendo, né? Vamos ver, porque é o assunto do momento. Então o pessoal que tá aí em campanha, né? Sim. Você vai falar, tá, ó, esse assunto, né? Então vamos conversar sobre... Tanto que assim, tá tendo um monte de... A gente não pode, mas tá tendo um monte de gente querendo ir lá visitar o quartel pra gravar. Só que a gente tem as restrições, né? Então não pode, mas tá... Eles estão querendo... Eles estão querendo ir lá, assim... Prometer. Prometer, né? Pelo menos pra... Pauta, né? Virou uma pauta relevante agora. Percepção popular, né? Percepção popular. É uma pauta muito relevante nesse momento. Só que é o que eu falei, eles querem lá falar, ó, gente, não dá pra exibir, mas que dá vontade de falar assim daqui, dá, né? Mas também, ultimamente, viu? Depois que foi até em cartório, então não adianta de assinar aí. Não... Tem que ser em janeirão e lá conversar. Tem que bolar um outro jeito, viu? Com quem assumir, né? Tem que bolar um outro jeito. Porque esse de assinar cartório, não sei o que, não acontece nada. Mas é uma percepção que eu tive, assim, eu fiquei no comando do subgrupamento antes, quando era capitão, quando a maioria assumiu uma gestão nova, né? Percebo que no começo das gestões, todos os prefeitos estão com vontade de fazer. Todo mundo. Então, nesse momento, se você for lá conversar, você consegue algum resultado. Daqueles 5 dias, né? Não, mas tem que conseguir a agenda naquela primeira semana. Já destacar um servidor para fazer esse movimento, né? E angariar as pessoas e as informações. Até na gestão anterior, que ganhou, a minha região era Marília, Garça e Tupã. Os 3 prefeitos que ganharam eram os prefeitos novos e eram empresários, que era lá em Tupã era o Ricardo, que era o da Lages Tamoio, o Daniel em Marília e o João Carlos em Garça. Todos eles vieram com aquela... Assim, eles vieram com uma mentalidade nova. Não estou falando do serviço que veio depois, mas no começo. E aí, nenhum lugar tinha defesa civil. Nenhum lugar. Aí eu fiz ofício, fui lá, conversei com eles, entreguei. E, assim, uns melhor, outros piores. Mas todo mundo estabeleceu a defesa civil. Todos eles estabeleceram. Aí agora a gente está tentando melhorar, né? Mas pelo menos, assim, ir lá e falar, não, essa pessoa que vai responder pela defesa civil, isso teve. Agora aproveita a primeira semana, então. Eu já tô nessa expectativa aí, né? Ela vai sair da posse na Câmara dia 1º e já vai lá falar com o prefeito na hora. Vai ser isso mesmo, vem cá. Não, ou a gente bolar um sistema de guerrilha, né? Vir aqui e falar assim, ó, vai acontecer tal coisa e não vai ter condições. Alertar, porque a população só percebe a hora que acontece o sinistro, né? Ó, se acontecer, não vai ter... Então, tentar relatar, reportar antes para criar um sentimento de que tem que ser feito. Ou não vai poder alegar ignorância sobre o assunto, né? Então, e agora eu percebi o seguinte, todo mundo viu que o risco era real, né? Porque o que acontecia? Antes a gente falava, ó, pessoal, pode acontecer isso, vamos tentar estruturar para evitar isso. E era, o que eu falei, era pregar no deserto. Hipótese, porque né? ano passado, a gente... o período de estiagem, ele foi muito tranquilo. A gente até estranhou. Quase não saiu, porque teve chuvas periódicas, assim, durante o período todo da estiagem. Não aconteceu nem perto. Então, a gente ia pedir as coisas, ninguém dava importância, né? Não tava crítico, não tinha... Na cabeça deles, eu acho que eles falavam, o pessoal só tá querendo valorizar, tá querendo mais recurso do que é necessário. São Pedro ajudou, né? Aí, quando São Pedro dá uma falhadinha, batem no São Pedro, né? Aí vai tudo a culpa pra ele, né? Mas é isso, a gente precisa finalizar também a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan, agradecendo a Major Lorela por estar com a gente mais uma vez. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Doutor Samuel, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E a gente encerra por aqui a nossa transmissão no YouTube Jovem Pan, Jornal da Pan.